Fala aí. Não, enfim, vamos comentar, por favor. Enfim, é sempre uma primeira leitura, assim, ouvida, né? Duas coisas que eu reparei. Não tem pontuação. Essa superposição de imagens, ela fica mais forte, né? Tem vezes que lendo acaba sendo quase que colocando uma pontuação imaginária, quase que por uma certo hábito prosaico, né? E essa sobreposição de imagens, que eu cheguei a dar uma repassada antes e eu lembro que a primeira coisa, uma relação que eu ia fazendo enquanto eu lia era com o Poema Sujo, do Ferreira Goulart. Essa passagem, essa coisa, essas imagens de dá uma certa materialidade, essa sobreposição, né, uma certa, como não tem separação entre essas imagens, é quase como se formasse uma espécie de bloco que Sim. É quase uma coisa só, né? E acho que está no jogo mesmo essa vontade de criar imagens hipersintéticas, né? Na literatura, por exemplo, essa coisa do discurso indireto livre, do fluxo de consciência, é um pouco esse desejo, né? De superar essa dimensão da sucessividade. E o Apollinaire aparentemente tem uma grande inveja do cubismo, porque ele fala isso nesses manifestos, né, que ele vê os quadros cubistas e fica absolutamente louco e não vai conseguir reproduzir aquilo com aquela dimensão, porque o quadro permite que se lhe apreenda com um só golpe de vista, né? E a literatura não. Então, ao mesmo tempo, talvez essa sua sensação seja o melhor efeito de um poema como Zone, né? Que pretende que ao ser ouvido, como a gente fez agora, e vocês, enfim, estavam aí acompanhando, né? E ele tem ele segura pra caramba, né? É uma coisa extremamente difícil um poema segurar esse tanto de tempo, um ritmo, com uma sucessão, com uma boa variedade, né? Ele não é repetitivo, né? Ele trabalha com um conjunto amplo de matérias, e ele pretende, claro, que a gente saia do poema e com uma imagem sintética daquilo que é a representação de uma multiplicidade que está na consciência, que está no tempo, que está na memória, que está na vida sensível. Isto é, eu sempre tenho essa ideia que talvez não esteja, por exemplo, expressa no poema, né? Eu tenho a sensação de que é uma pessoa em movimento na cidade, parte do poema, né? Mas também pode perfeitamente não ter aí nem nada que me indicie isso e ter havido uma impressão a partir, por exemplo, dessa sucessão de imagens que ele vai atualizando. Então, sempre que eu trabalho em escola, assim, o discurso indireto livre, né, a revolução, digamos assim, na expressão prosaica da literatura modernista, eu sempre acho que para nós que temos uma enorme familiaridade com o cinema, é fácil encontrar analogias, né? O cinema consegue fazer isso com muita maestria e tornou isso, digamos assim, um gesto sintático do vocabulário básico de leitura de imagem cinematográfica. Então, digamos assim, que o videoclipe leva isso às últimas consequências, né? Uma técnica de justaposição, de produção de um sentido dominante com narratividade mínima, né? Rapidez, tal. Então, eu acho que sim, que o
O Apollinaire gostaria dessa fala, né? A abolição da pontuação é uma tópica constante, né, na discussão sobre a nova poética, né? Então, os versos livres, eles falam nas palavras em liberdade, né? O Apollinaire fala, vocês lembram agora nesse manifesto, é muito legal, em 1918 ele fala da tipografia como uma potência, né, como uma potência expressiva da poesia, e ele já tinha publicado caligramas, né, mas lembrar disso é muito forte, né? Entretanto, se a gente for olhando assim mais detidamente cada passagem do poema, a gente consegue ver. A crítica costuma dizer que uma parte desse poema é uma poética, isto é, uma tomada de posição artística, né? Eu vejo isso de uma forma mais implícita do que explícita na narração do poema, né? Mas toda essa parte inicial que causa estranhamento, que é uma mistura, né, de matérias antigas, né, e mundo moderno, ela talvez tenha esse valor, entende, de afirmar uma liberdade muito profunda de operação de sentidos na poesia, né? No Brasil, por exemplo, a conquista do verso livre é uma positividade, digamos, a luta, a guerra, a humilhação, morte, e o verso livre é conquistado. Mais tarde, depois, reconquistar o verso metrificado e rimado é outro acontecimento, né, no qual o Claro Enigma do Drummond é decisivo, né, de 1951, e é o poema em que o livro em que o Drummond volta às formas fixas, especialmente o soneto. Então, como naquele papel da semana passada, né, o Marinetti já está explorando a coisa gráfica, né, nos russos já há uma exploração grande da coisa gráfica, e eu olho isso como uma espécie de momento heróico, assim, né, do debate artístico, né, e acho que, de forma geral, hoje, quando eu olho assim, os poetas do modernismo, é como se tivesse esse momento muito programático, assim, mas depois o que fica é um cara no mundo capaz de expressar com maior ou menor alcance a sua experiência do presente, né? Então, o Apollinaire, assim, eu acho que ele mantém, assim, ele se mantém muito interessante por isso, né? Porque ele não é aquele poeta que pode ser reduzido a um programa, né? Ele é o grande poeta do modernismo francês, mas ele é um grande poeta francês, né? Um poeta que retoma diversas matrizes assim da tradição poética francesa e europeia, e não é um cara que se reduz a esse papel de guerrilha estética, né? Que é mais o caso do Marinetti. O Mayakovsky, por exemplo, é um poeta que a gente olha sempre como um poeta revolucionário, poeta da forma revolucionária e tal, mas também isso, né? É um cara profundamente lírico, né? Eu lembrava na terça passada de uma fala justamente do Zé Miguel Wisnik, mostrando como toda a poesia do Augusto de Campos, muito embora de vanguarda, experimentalista, né? Um cara que usa as mídias de uma forma muito rebuscada, é uma poesia eminentemente amorosa, né? E nos ciclos de poemas dele há sempre a presença das tópicas amorosas, né? Claro, por favor. Eu tenho um certo, talvez uma predileção por poemas menores, entendeu? O poema longo me cansa. Às vezes fica parecendo mais prosa, entendeu? O poema longo eu prefiro logo uma prosa, entendeu? Entendi. E me lembrou também um pouco assim do Bateau, do Barco Hébrio, né? Só que um é pelo rio, né? E o outro como você... que é um passeio pela cidade, não um passeio pelo rio. Achei que tem um paralelo, assim, uma certa influência. O cara disse, não, leu o anterior, né? E agora eu vou fazer pela cidade, né?
É verdade, pode ter uma recorrência mesmo dessa ideia de uma deriva, né? Que é uma cidade muito, que é uma ideia muito pertinente assim à configuração da sociabilidade urbana, né? Mas eu queria dizer assim que me parece que o sentido é muito diferente, o sentido geral dos dois poemas, porque num primeiro momento eu entendo com muitas aspas assim, um poema de fundação e um poema de destruição, né? Digamos assim, um poema de negação como o Rimbaud, que ele está aberto, ele está interessado em um aberto que quase não se constitui, né? E o Rimbaud, enfim, bom você ter lembrado, porque o Rimbaud é o cara ele tem uma frase famosa, alguém se lembra, que é a dissolução, a mistura de todos os sentidos, é uma frase parecida com isso. Então ele está interessado nesses sentidos mais difusos. Eu queria olhar para a gente assim aqui, né, e mostrando como o Apollinaire se enraiza, né, na materialidade da vida urbana, quer dizer, na temporalidade, na contingência, no acaso, né, no acolhimento profundo da matéria contingente cotidiana. Tem uma coisa que ele fala aqui que eu acho que eu anotei aqui, que é assim, achei muito sintomático, né? Eu disse que ele dizia que quando se está seco, escrever qualquer coisa, começar uma frase qualquer e seguir em frente, né? Então, nesse sentido, né, é um poeta que também declina ou rebaixa o lugar da inspiração, dessa inspiração amorosa e de matriz romântica, né, em favor de um inspirar-se nas coisas do mundo e qualificar essa experiência concreta e histórica como algo relevante e elevado, né, constituindo isso então como matéria de poesia. Nesse sentido, eu vejo que tem uma mudança muito grande com relação às principais variáveis escolares, digamos assim, né, da poesia europeia do século XIX, né, que é o romantismo, que tem um romantismo já muito cansado, né, no século XIX, né, e o parnasianismo e o simbolismo como escolas que são quase derivativas, né, do simbolismo. E com essa coisa em comum, que é uma espécie de um afastamento, né, da vida histórica, da realidade histórica, em favor de matrizes subjetivas ou espiritualistas, né, que é uma coisa que, como eu disse, entretanto, vai continuar acontecendo, vai continuar batendo, né? Esse poeta que tem que declinar de toda a sua afetividade para realizar um conteúdo esse conteúdo construtivo, como a gente viu no filme, fabril, né? Barulhento, sucessivo. Esse poeta vai chegar um momento em que justamente assim, e é bonito isso, né? Porque é o caminho das artes sempre, né? Chega uma espécie de esgotamento ou cansaço e o poeta de novo quer falar de um lugar, digamos assim, órfico, né? Que é, por exemplo, o caso do Rilke, né, que é um poeta modernista que eu gostaria muito de ler junto também, porque ele tem uma poesia de uma elevação assim, que está muito mais na esteira dessa poesia sutil, espiritualista, órfica do Mallarmé, né, do que na poesia, por exemplo, dos expressionistas alemães, que são os homens mais semelhantes, por exemplo, na poesia, né, a essa matriz que a gente está olhando aqui da poesia do Apollinaire, né, uma poesia das coisas, uma poesia da guerra, uma poesia fabril, né. Então seria muito legal a gente olhar o Rilke também alguma hora. Talvez essa extensão dessa poesia, pelos vários assuntos, temas abordados, resulta uma fragmentação. E a fragmentação é a ferramenta do cubismo. Sim. E aqui, uma tentativa de aproximar, muito longe da Edith Stein, que faz aquele retrato cubista de Picasso, né, em prosa,
fragmentação do tema, pela extensão, pelos assuntos abordados, me pareceu isso. E você falou de uma influência cubista que ele perseguia, ou tinha. Sim, veja. Nessa poesia, você acha que existe essa fragmentação tentativa cubista? Olha, eu não sei, a fragmentação e o fragmento tem um papel bastante expressivo assim, nas poéticas da modernidade, né? Não me sinto muito seguro de falar disso, mas eu arriscaria que não, entende? Eu arriscaria que aqui é menos a fragmentação da própria matéria, da expressão artística, porque eu vejo como uma dominante que é assim, há uma subjetividade um pouco desbragada do poeta, que é penetrada pelas coisas, né, e que também ativa matérias muito particulares. Então, essa cena infantil, né, por exemplo, que ele fala, mãe o veste, né, e esse tu, muitas vezes nesse poema, quando ele atualiza, por exemplo, a experiência carcerária, né, tu estás em Paris junto ao juiz de instrução, como a um criminoso te põe em estado de prisão, né? Isso é lido como uma referência autobiográfica, né? que tá dita assim, na segunda pessoa. De modo que eu acho que tem... porque quando a gente... Eu também nunca pensei muito na composição cubista como a fragmentação, né? Essa poética do fragmentário. Quem a gente podia pensar num poeta do fragmentário? Seria a coisa dos alemães, talvez, sabe? Os alemães que elevam o fragmento a uma espécie de ferramenta de uma reflexão poética, e isso tem a ver basicamente com as proposições românticas, né, de inalcançabilidade. Mas então, o que você se referiu ao Não, é só porque... Você leu aí um trecho de isso. Não, é só porque... Não, acho que entendeu. Acho que é o que estou complicando. Veja, quando você olha essa utilização do fragmento, né, nas formulações poéticas alemãs, ela seria basicamente incompatível já... Mas aonde entra o cubismo, então, na narrativa? O cubismo acho que entra numa composição que pretende reproduzir um tipo de sucessividade. Sim, mas em que poesia que é isso? Em que poesia? Olha, numa... Do Apollinaire. Nesse poema, esse seria o poema. E sim, mas é que eu só não... Não, eu não gostaria de pensar, acho que não estou seguro para pensar nisso como fragmento, porque essa fragmentação da realidade que aparece no quadro cubista, ela não aparece em termos de fragmentação da temática, por exemplo, como talvez apareça, isso me pareceria mais plausível assim na composição surrealista, né, onde aparecem elementos muito díspares, mas que a nossa perspectiva e a perspectiva do quadro unifica, né? Aqui eu acho que tem essa justaposição, né, de elementos, mas eu acho que eles têm uma unificação, né, nesse sujeito que é um observador também moderno, que acolhe, por sua vez, essa possibilidade expressiva, né, da poesia de justaposição, ou da poesia que coloca ao mesmo tempo uma memória, e nesse sentido eu vejo assim, tem esse aparente sujeito dizendo como é estar na cidade, né? Tem uma parte que ele tem lembranças comuns dessa mulher que ele perdeu, e tem momentos em que aparentemente ele projeta, quando ele está em algum lugar, eu acho que ele fica projetando uma imaginação, digamos assim, futura, né? Então, nesse sentido, eu acho que as matrizes são reconhecidas e elas são completas, isto é, eu não as entendo muito como fragmentárias, né? Esquecemos o fragmentário. Então, o cubismo, são essas justaposições. Eu acho que quando os pintores seccionam a imagem, né,
e a representam, eles tentam representar no tempo, eu acho. Acho que essa ideia eu leio assim, rasteiramente, né, como uma espécie de conquista da temporalidade no quadro, né? E talvez por isso a coisa incomode tanto o Apollinaire, né? Porque não era para ele ser temporal, né? Era para ele ser apenas espacial, né? E nesse sentido eu acho que ele tenta ganhar também essa espacialidade. Então esse crítico, que é o Marcel Raimond, que tem um livro que vale muito a pena ler, que chama De Baudelaire ao Surrealismo, é um livro da EDUSP, é um grande estudo das formulações da poesia modernista na França. Ele fala, por exemplo, ele fala nessa expressão, né, plano sem perspectiva. Né? Então é como se ele, eu acho, trocando em miúdos, eu acho o seguinte, eu acho que sim, os poetas estão ali, eles olham o cubismo, eles ficam loucos e eles querem produzir uma poesia que consiga uma homologia com aquela forma expressiva. Mas a forma expressiva literária é sucessiva, né? Então assim, o concretismo vai conseguir um pouco, reduzindo muito a fábula, muito, a ponto de quase não ter fábula ali naquela poesia, fabulação, né? Eles conseguem uma espécie de sucessividade que mesmo assim se ressente do nosso modo introjetado de ler, né? Que é sucessivamente. Né? Então, mesmo o concretismo, acho que não consegue uma coisa assim, que é tirar a poesia do plano da temporalidade. Né? Então, eu olho isso, por exemplo, a coisa que eu acho mais interessante em termos de homologia com o cubismo é Três Vidas, da Gertrude Stein, né? Que é um livro onde ela tá formulando uma técnica da repetição que eu acho a coisa mais bem-sucedida que eu conheço em termos de semelhança técnica, né? Ela consegue uma repetição que é frasal e ela produz te dá a sensação de circularidade, né? Te dá uma sensação de conforto, como a do poema, que repete padrões rítmicos. Acontece que ela vai sempre produzindo pequenas diferenças na repetição, né, de forma a enriquecer a cena, né? Então, assim, eu acho ela um gênio incrível, porque esse é um livro de histórias de mulheres, né? Então são 3 histórias, 3 narrativas que você consegue acompanhar, né, e que abordam, por exemplo, a vida miúda, a vida afetiva, a vida matrimonial, a vida profissional, né, das personagens. Ao mesmo tempo, ela está conseguindo uma técnica muito extraordinária, né, de homologia dessas coisas que o cubismo alcançou. Agora, é também assim, é claro que ela está no tempo. Ela faz isso, é bonito, assim, né, mas é também uma espécie de reprodução superficial de um recurso técnico, né? Mas eu acho artisticamente bem sucedido. Agora, eu acho que isso também, sabe? Eu acho que tem poemas, por exemplo, aquele heterônimo industrial e fabril do Fernando Pessoa, que é o Ricardo Reis. Eu acho que é o Ricardo Reis, que tem as grandes odes. Por exemplo, ali acho que está rolando isso também, né, uma possibilidade eu acho que de relativização dessas matérias que se apresentaram sempre na narrativa ou no poema, dentro de uma estrutura sucessiva temporal, né? Acho que isso está acontecendo um pouquinho ali também. Sei lá, na Virginia Woolf, né, que tem aquele início do... qual é o livro famoso? Farol, né? Não, o Farol. Sabe, o Rumo ao Farol ou o Farol, que assim é uma caminhada também, assim, é um deslocamento físico, mas que a parte de memória, projeção, juízo, consciência, lembrança
vai acontecendo de uma forma muito misturada, né? Ou como no Retrato do Artista, onde ele rompe com certas molduras lógicas da narrativa. Então ele se dá a liberdade de um parágrafo para o outro pular 7 anos, né? Mudar de cenário, e você só vai perceber isso pelo contexto lógico, né? Pelo contexto lógico não, pelo contexto narrativo, né? Pelas personagens em cena, né? E isso vai de certa medida ressensibilizando um leitor, né? Para uma nova forma de operar a matéria poética, né? A gente tem o Proust, por exemplo, nesse momento, com uma proposição que é muito longa assim, de narrativa também, e que é basicamente unificada por um eu que historiciza em torno de si uma experiência que é uma experiência muito ampla de mundo, assim, e mesmo muito extensa no tempo, né? Então, eu acho que não sei, eu não tenho muito mais do que isso, né? O que os poetas conseguem? Eles conseguem uma espécie de liberdade de justapor, né, matérias diversas, né? Mas eu acho isso. Eu não acho uma coisa, não me parece muito semelhante ao cubismo, né? O que o cubismo consegue em termos de refrescar os paradigmas da linguagem pictórica. É isso. Eu acho que eles chegam perto, né? Tem outros poemas assim que são importantes nesse sentido também. E essa discussão, tanto essa discussão de uma formalidade, de uma matriz romântica, de uma matriz de poesia pura, né, que está batendo lá no Mallarmé, ela vai reativar de novo na escrita automática dos surrealistas, né, que também, indo para um outro lado, assim, eles tendem ali talvez a conseguir um estado de liberdade, né, dos paradigmas que é bastante expressivo, mas que também aparentemente não dá grande poesia, né? Assim, não dá grande expressão literária, né? Porque o Joyce, por exemplo, né, cada vez mais eu olho e falo, no fundo eu adoro as histórias mesmo, os personagens, as cenas, né, a emotividade absurda que tem naquelas cenas, ao lado de uma admiração por uma técnica que só melhora aquilo, sei lá, como O Grande Sertão Veredas, sabe? Que é um livro absolutamente emocionante, mas que você tem que escalar por uma parede difícil, né? Assim, para olhar. Então, acho que não. Sabe, tem essa coisa, a gente vai ler, por exemplo, o Marinetti e o Eliot, né? O Eliot, eu acho que a gente podia voltar essa discussão e tentar ver como ele opera ali, porque é semelhante ao Apollinaire, mas tem uma narrativa aparentemente mais perceptível, né? Uma narrativa que está calcada nisso, nesse momento de decepção histórica, mas que também vai colocando na cena principal do poema matérias diversas, matérias de memória, matérias de audição, matérias biográficas, matérias artísticas, antigas. E ler poema longo é uma aventura, a gente mal aguenta ler poema curto, né? Eu, por outro lado, tenho me ressentido de poemas muito curtos, porque você também tem um fôlego assim que a gente vai conseguindo obter. Então, quando você lê, por exemplo, a Filosofia da Composição, né, do Edgar Allan Poe, ele fala isso e é muito bonito. Ele fala assim, o poema só alcança o seu efeito se ele for lido de uma vez. Então, ele tem que ter uma extensão máxima de X versos, porque senão ninguém aguenta ler o poema de uma vez e ele não alcança. Assim como tem uma anedota no mundo das letras que se deve ler, uma vez na vida se deve ler os Lusíadas do começo ao fim, né? Já ouviu? Não. Mas eu acho que é uma experiência, assim, é uma experiência que eu gostaria de ter, né? Como a experiência de ouvir poesia narrativa, porque para a gente é meio insuportável, né?
Mas aí, assim, é insuportável porque a gente não tem mais frescas as referências que estão sendo ali efetuadas, né? Então, o leitor, digamos assim, a gente supõe que um leitor mais antigo, quando ouvisse uma parte da Ilíada, porque também não se acredita que nunca era lido inteira, né? Ninguém aguenta, nem na Antiguidade. Eram lidas partes, né? Então, esse leitor, a gente supõe que ele conhecesse as fábulas muito bem, né? Então, como sei lá, quando a gente vai ao cinema, no fundo a gente conhece uma hiperfábula, né? Uma hiperfábula que vai se atualizar, por exemplo, se for um filme político, um filme doméstico, um filme romântico, né? E num conjunto de personagens. E daí você tem, ao mesmo tempo, essa coisa que eu acho que a literatura dava antes, que é assim, reconhecer que você está reconhecendo e se sentir confortável e esperar que aquela nova fabulação te surpreenda em alguma coisa e que essa surpresa seja uma surpresa que revele uma inteligência artística da qual você participa e aí você se sente bem, né, com isso. Então, no cinema eu vejo mais, assim, hoje, do que nos poemas antigos. Eu li recentemente a Eneida, nunca tinha lido. E puxa, é muito emocionante, né? Mas é emocionante porque eu adoro literatura, então essas fábulas para mim são muito vivas, assim, muito presentes, né? E claro que para mim é puta emocionante, assim, você lê um livro onde está a história do cavalo de Troia, porque quando eu li a Ilíada, uma continuação, e quando eu li a Ilíada foi frustrante isso, porque eu não sabia que não estava o cavalo de Troia na Ilíada. O tempo todo eu achava que eu ia ler a história ali, né? Então, foi emocionante, mas é uma experiência artisticamente assim, muito rebuscada, né? Muito formular, né? Que tem outra audição. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Que para ler, sei lá, Ana Karenina, né? Eu nem fiz essa conta, mas Ana Karenina, assim, umas 60 horas, sei lá, acho que de 60 a 100 horas a gente demoraria para ler. Né? E aí, para dar aquele barato, que é o barato da ficção, da projeção da sua identidade no mundo ficcional, você tem que fazer um exercíciozinho, assim, né? Você tem que ler ali um pouco por dia. Então, teve uma época que eu lia um pouco por dia de Proust, assim, eu lia 1 hora por dia. Em 1 hora dava para ler 20 páginas. E daí eu saquei que também tinha uma coisa assim, tinha a ver com a organização daquele livro, essa medida de tempo. E aí eu pensei, sei lá, o cara também cansa, né? Porque aí eu sempre achava uns intervalos para parar, né? Mas aí é isso que vai te dando essa coisa, esse prazer novelesco, né? O prazer de você chegar em casa à noite e rever aquele mundo daqueles personagens e ver o que vai acontecer, né? Só que daí eu paro uma semana de ler porque outras leituras se interpõem, aí é difícil retomar. Ódio disso, né? Mas olha, o Mayakovsky falar da poesia tem que ter a precisão das fórmulas matemáticas, né? Então, conciso, dava essa receita, né? Claro. Não, a concisão é um valor sempre na poesia, né? E a poesia, isso aqui é o que a gente encontra quase o máximo, né? O Westland é mais longo do que esse poema, né? Ele é também dividido em partes, meio cada parte é desse tamanho, né? Mas a poesia longa, a rigor, é a poesia narrativa, né? A poesia lírica é curta desde a antiguidade, né? E a poesia lírica opera com densidades emocionais muito mais concentradas do que a poesia épica, né? A poesia épica é essa emoção musical, sabe? Ela vai acontecendo no tempo, você vai ver, enfim, surge a aurora, um herói apresenta, conversa com um segundo, há um drama, eles tomam uma decisão. Então, é essa coisa mais operística, assim, do que o poema lírico, que é muito breve, né? Então, é isso. Por isso que tem uma coisa muito repetida no mundo da teoria literária, que o romance teria sido o sucedâneo da forma épica como representação dos grandes panoramas, né? Dos grandes panoramas. E não é verdade, assim, porque o romance vai, na verdade,
uma das suas características fortes é recorrer ao drama doméstico em detrimento do grande panorama, que foi a matéria romanesca mais... Nossa, falei pra caramba. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.